Muito bem-vindos ao Visão Liberal. Aqui é o lugar onde um liberal raiz analisa os acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos analisar o pacotão da democracia. Eu falo isso com um sorriso nos lábios porque a pessoa que está propondo esse pacotão é ninguém menos do que Renan Calheiros, um dos personagens mais antigos e mais cabulosos da política brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, sobre o que está sendo proposto, e não podemos deixar de falar dos personagens envolvidos, no caso, o Renan Calheiros. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Então, se você curte esse canal, já pare agora, deixa o seu like, compartilha com os amigos. Se ainda não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho. Vamos para o vídeo. Então, vamos para a notícia. Olha só que coisa linda. Renan propõe que STF julgue crimes contra a democracia. Agora, o que na cabeça de Renan Calheiros são crimes contra a democracia? Vamos ver aqui, tem um Twitter dele mais para baixo na matéria, onde ele diz aqui: diante do ódio e do golpismo, vou apresentar uma PEC e 5 projetos para punir a intolerância política e os crimes contra o Estado Democrático. Derrotamos o fascismo nas urnas. Nesta terça-feira, às 16 horas, vamos protocolar na presidência do Senado. Compareça. Então, antes de comparecer e falar sobre o que está na cabeça do senhor Renan Calheiros sobre a democracia, vamos olhar um pouco quem é o personagem, né? Eu gosto muito dos personagens e aqui vocês vão ver que eu sempre vou falar mal dos políticos como políticos, mas eu adoro os personagens. Os personagens são como personagens de filmes e de novelas. E aí eu fiquei pensando, né, se o Renan Calheiros participasse de uma novela no Brasil, quem seria o personagem que mais se encaixaria com ele? E aí eu lembrei de uma pessoa. Para mim, o Renan Calheiros seria a Carminha da Avenida Brasil. É muito impressionante. Para os mais novos, talvez não assistiram Avenida Brasil, uma das melhores novelas brasileiras. A Carminha é um personagem sensacional. Então a gente vê aqui, né, a Carminha, que era uma garota assim que externava, né, alegria e era boazinha com todo mundo e tudo mais, né? Só que nos bastidores a Carminha era o maior vilão da novela que aconteceu. E o Renan Calheiros é isso daqui, né? Quando você olha ele aqui assim falando, você acha que é um anjinho, né? Mas ele tem muita história. Então, se a gente for olhar lá atrás, olha aqui uma foto, que maravilha, do Renan Calheiros abraçado aqui no Fernando Collor, quando o Fernando Collor era presidente. Renan Calheiros era lá da tropa de choque para defender o confisco do dinheiro dos brasileiros. Então, quando o Fernando Collor fez aquele plano desastroso, o Renan Calheiros era o maior aliado dele. Na época ele era deputado federal e defendeu com unhas e dentes e tudo mais. Aí depois chegou na hora do impeachment, ele abandonou o Renan Calheiros, abandonou o Fernando Collor, porque político é tudo assim, né? Você nunca consegue comprar um político, você consegue alugar ele. Então durante um tempo ele fica com você, depois na hora que deixa de ser interessante, ele vai para outro que está pagando mais aluguel para ele. Então esse é o Renan Calheiros, a Carminha da política brasileira. E ainda para saber um pouco mais sobre o Renan Calheiros, né, eu fui pesquisar. Eu sei que ele tem muitos processos contra ele, né, desde sempre. Tem casos aí homéricos, como um caso onde ele tinha um amante, aí teve um filho com a amante, e aí o dinheiro da corrupção que pagava a pensão da amante, coisas emblemáticas e históricas. Quem quiser pesquisar esse caso aí, eu não lembro o nome da namorada dele, era uma jornalista. Mas aí eu fui pesquisar, né, quantos processos ele tinha, né, e aí eu achei, matei 2 coelhos com uma cajadada só. Achei essa notícia aqui do Estadão, o fact-check do Estadão, aonde está falando aqui: postagem exagera número de inquéritos contra Renan Calheiros no STF. Então fala: senador alagoano responde a somente 9 investigações no Supremo, e não 17, como sei lá que outra matéria anunciou. Então, assim, realmente faz muita diferença, né? São apenas 9 investigações no STF. E se está lá no STF, ele é senador, então ele pode votar contra o impeachment de ministros do Supremo, e ministros do Supremo podem andar com os processos deles. Então, imagina como é que é a promiscuidade aí da relação desses 2 personagens, no caso, o Senado e o STF. Então eu achei curioso, né, porque primeiro a quantidade de processos que ele tem, e ele é recordista, né, já teve mais processos, mas aí vai limpando com o tempo, ele vai fazendo algum acordo lá e consegue tirar algum processo, mas ainda continua com 9. E
Por outro lado, também, essa história dos fact-checks que é muito engraçado, né? Ou seja, você vai lá e faz a checagem e fala assim, olha, estão mentindo, não são 17, são 9. E eu não fui olhar, talvez ele tenha 17, porque tem aí, deve ter processos rolando aí em primeira instância, sei lá, deve ter um monte de processo, então talvez a matéria estava falando sobre isso, não vou perder meu tempo para falar isso. Mas eu achei engraçado esses dois fatos aqui estando juntos. Agora nós vamos olhar o que esse pacotão da democracia está planejando por brasileiro. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eu fui pesquisar na internet, eu tinha recebido no meu Twitter, apareceu lá no meu feed, essa foto aqui, que é aqui da Globo News, né? Então, tinha uma matéria na Globo News, estava passando na TV, alguém tirou o print dessa tela, ou tirou uma fotografia dessa tela, né? E aí postou no Twitter, isso daí viralizou, um monte de gente viu. E aí eu fui procurar isso daqui, né? Quais são os itens realmente que estão no pacotão da democracia. E dei um Google, procurei em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é jornal, não tem lugar nenhum, nem no site do Senado está discriminado ali exatamente o que é que está propondo nesse pacote. O que eu acho impressionante, né? Porque a mídia, na matéria, ela, quando coloca a matéria, fala assim, ó, tem uma proposta aqui de um pacote da democracia. Então, o que essa proposta fala? Ela fala isso. Em nenhum lugar se encontra. Então, o único lugar que eu encontrei foi essa foto mal tirada de uma tela de TV e que está circulando bastante na internet. Mas então, vamos olhar aqui o que é que está falando. Primeira coisa, os crimes que está prevendo aqui. Então, discriminação política, prisão de 1 a 3 anos e multa. O que é discriminação política? O que me chama atenção a respeito disso daqui é que esse projeto ele coloca na mão do STF o julgamento de temas super subjetivos. E ele tem a intenção de dar ao STF o poder de julgar sobre o território nacional. Então, o que isso daqui quer dizer? O processo legal ele tem que seguir algumas regras, né? Teoricamente. E eu não sou advogado, não vou ficar aqui dando aula, mas o que ele deve seguir basicamente, você tem lá um acusado, você tem um indício, alguma coisa de crime, né? Então, isso daí vai ser feita uma investigação. E quem faz a investigação? Ou o Ministério Público ou a polícia, né? Em qualquer das instâncias aí da polícia. E a partir disso é apresentada uma queixa. E essa queixa vai ser avaliada pelo juiz se vai se abrir um processo ou não. Até então não tem processo. Aí depois que se abre o processo, aí realmente segue tudo o que tem que seguir. E se é uma pessoa que não tem foro privilegiado, isso é feito na primeira instância. E depois tem segunda instância e tudo mais que a gente aprendeu bastante aí durante Lava Jato, durante o julgamento do Lula, ou como é que funciona esse negócio. Então, o que acontece? O que é o mais grave, além dos itens que nós vamos passar aqui, o que é o mais grave dessa proposta? Essa proposta, ela corta todo esse processo legal e ela manda direto para o STF, que teoricamente é uma corte constitucional e deveria julgar somente temas constitucionais, ou seja, temas que afetam aí itens da Constituição. E, na verdade, o que ele fala é o seguinte, se for alguma coisa que alguém julgue que é discriminação política, e no caso, quem vai julgar que é discriminação política? Obviamente são os políticos. Então, assim, se eu sou um político da esquerda, alguém vai lá no Twitter, na rede social, e fala alguma coisa contra mim, faz uma crítica contra mim, um cara da direita. Aí esse político da esquerda chega e fala assim, olha, vou mandar para o STF para processar essa pessoa aqui, uma pessoa comum, né, na rede social, para processar essa pessoa aqui porque ela está fazendo uma discriminação política. E aí você corre o risco de ter aí de 1 a 3 anos de prisão. Então, assim, esse que é o problema desse processo. Não é só a questão do o que é que está dentro dessa PEC e desses projetos de lei. É a forma como eles propõem que aconteça. Então, eu não sei se isso vai passar ou não, eu espero que não, mas assim, é um absurdo, é uma excrescência. E outra coisa também é que tem que ser uma PEC. Então, assim, proposta de emenda à Constituição, isso daí é uma coisa muito séria. Teoricamente, uma Constituição ela deveria ter pouquíssimas emendas. Só que no Brasil é uma brincadeira, está tudo na Constituição, então qualquer coisa tem que ser uma PEC, porque tem alguma coisa na Constituição dizendo que não pode fazer isso. Então, para ele propor isso daí, ele tem que fazer uma emenda à Constituição. Até para você ver a profundidade do absurdo que é isso daqui. Então, vamos ver aqui os outros itens também.
nós temos aqui ameaça política. Então, o que será que é ameaça política, né, na cabeça disso daqui, do Renan Calheiros, ou de quem está propondo esse negócio aqui? Porque, de novo, ameaça política é um político que está sendo ameaçado por alguém. Então, na cabeça dele, o que é ameaça? Se você chega e fala assim, você é um corrupto ladrão, para ele você está sendo ameaçado. Então, ele pode chegar e abrir um processo contra você. Mesma coisa, intolerância política no mercado de trabalho. O que é isso daí? Vamos supor, se o empregador chega lá para o seu funcionário e fala, olha, nós estamos aqui numa situação onde vai ter uma eleição e com a eleição tem uma incerteza. Então, se o candidato X ganhar, a gente vai poder continuar reinvestindo no negócio e podemos continuar com crescimento, garantir emprego a todo mundo. Agora, se o candidato Y ganhar, pode ser ruim para a economia, então eu vou ter que fazer cortes no trabalho. Então, avalie isso na hora que você for votar. Pronto, você pode ser processado aqui na intolerância política no mercado de trabalho. O outro item aqui, intolerância política no ensino. Ou seja, se um professor chegar e falar qualquer coisa a respeito de político, de qualquer político, pode ser processado. Violência política. O que é violência política? Se você é violento, se você bate em alguém, tudo isso já está previsto no Código Penal. Não tem a questão de ser político ou não político, não importa o motivo, né? Injúria política. Também, injúria já é uma coisa prevista, né? Então você pode processar qualquer um por injúria, por calúnia, por difamação, e eu não entendo por que isso daqui passa a ser um novo tipo de crime, né? A intolerância política no acesso a bens e serviços. Não faço a mínima ideia do que é isso daqui. E, por último, obstrução de via pública. Obstrução de via pública já é proibida, você não pode obstruir via pública. Então, assim, tem manifestações, existem dois tipos de manifestação. Aquela que você pede autorização para a polícia e aí, por exemplo, fecha a Paulista, pode ser um jogo de futebol, pode ser por comemoração política, qualquer coisa. E aí, tudo bem, está autorizado, está ali previsto e a polícia vai garantir a segurança de todo mundo. A outra coisa é você fechar uma estrada. Não importa se é o MST ou se é o bolsonarista. Fechou a estrada, é crime. Você não pode fazer isso daí. Tem que desobstruir e vai ser preso. Já está previsto tudo aí. Então, assim, para que colocar esse negócio aqui no STF? Então, isso daqui que é o grande problema desse projeto. E agora, para finalizar, qual que é a visão do liberal raiz sobre tudo isso daqui que eu falei? Isso é simplesmente um absurdo. Por quê? De novo, isso está dando mais poderes para órgãos governamentais, seja o STF no judiciário, ou sejam os políticos que foram eleitos e supostamente deveriam estar representando o povo, a poder se voltar contra o povo. Ou seja, você é um cidadão e você fala alguma coisa ou reclama de algum político numa rede social, por exemplo, que é o grande objetivo desse projeto, você pode ir direto para um processo lá no STF, que você vai ser difícil de ter acesso, de poder se defender, e se você for condenado, você não tem a quem recorrer, porque é a última instância. Então, assim, isso é o absurdo do absurdo sobre a ótica liberal. Então, eu espero aí que isso não passe, que isso daí não vá para frente, né? E que os políticos caiam na consciência, ou então que o povo se revolte contra isso e não deixe esse absurdo acontecer, porque seria apenas mais um absurdo a acontecer. E outra coisa que eu queria lembrar também, falando só para fechar sobre o Renan Calheiros, porque assim, os representantes eleitos, né, sejam da Câmara ou do Senado, eles supostamente, na democracia, deveriam representar uma parcela das pessoas. Então, você tem lá, por exemplo, um deputado que é um esportista, joga futebol, um jogador de futebol, alguma coisa, e ele vai lá e se propõe a representar a classe dos jogadores, dos atletas e tudo mais. Então, tudo bem, ele está representando uma parcela da população. A mesma coisa um artista, um professor, ou um funcionário público, ou qualquer um. Você tem uma representatividade. E eu me pergunto, quem é que Renan Calheiros representa na sociedade? Eu não consigo imaginar uma pessoa na sociedade que se sente representada pelo Renan Calheiros. E como é que esse cara está na política desde sempre, há mais de 30 anos, se reelege e tudo mais. Então, assim, realmente tem alguma coisa muito errada com o sistema brasileiro. Então, para concluir,
Se você curtiu esse conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito no canal, considere inscrever e clicar no sininho. Valeu, um abraço.